El postre, como dicen. A sobremesa, como dizem. Siempre hay palabra abundante Sempre a palavra para el pueblo, abundante para o como povo. lo ha sido de edad en edad, Como foi de era em era e de dispensação em dispensação. Y Dios E Deus nos ha dado y nos ha nos dejado deu la e parte nos deixou a parte más importante. mais Y importante. él lo decía, miren el mensaje Ele de dizia, hoy, veja a mensagem de hoje, que él dijo que que ele disse que ia ser um povo e um mensageiro bem-aventurado e privilegiado, porque iriam estar escutando nada mais e nada menos que os profetas no passado desejaram escutar, porque isso é o que produziria em todo filho de Deus que escutaria essa mensagem, produziria o quê? A adoção. Ou seja, que nenhum ser humano escutou, mas houve um que temos a evidência que escutou algo e foi adotado. Ou seja, que com um que vimos nas Escrituras, que produziu isso, que escutou e produziu a adoção, já nos dá segurança a nós que ao escutar o mesmo que falou aquele lá, e os mesmos personagens que estiveram ali, isso é o mesmo que produzirá em cada filho de Deus neste tempo final. Está escutando a voz de Deus, a voz da coluna de fogo, aquilo do qual o irmão Branham disse que estava falando a alguém mais acima. Veja onde se cumpre completamente essa visão, até desde esse momento quando ele estava dizendo e falando e explicando o que tinha ocorrido em todo esse momento que ele estava vendo ali, essa visão sendo materializada. O que ele viu ali foi essa parte culminante da obra de Deus neste tempo final, no meio da Igreja do Senhor na etapa da era de pedra angular, onde subimos e estivemos agora sentados na mesa comendo este manjar, que é o maná escondido que foi reservado para vocês e para mim. Ou seja, tudo que necessitamos estamos recebendo e é rápido. Perceberam que tudo que Deus está nos dando é algo tão rápido que isso vemos quando estiveram comendo cordeiro na noite rápido, porque estava por amanhecer e a morte estava rondando e estava por aparecer. Ou seja, que tinham que comer esse cordeiro rápido e tinham que ter no batente ombreiras das portas o sangue aplicado. Tudo isso estivemos vendo neste último ano passado e neste que já levamos 4 meses, que esse mês já vai correndo, ou seja, como Deus veio nos dando esse alimento espiritual, o qual é o que estamos recebendo antes que os juízos divinos caiam sobre este planeta Terra. E por isso a preparação, para que essa morte não nos toque, nem a espiritual, nem a física. Assim que chegará o momento em que já se terminará, porque sempre é uma ceia. Chega o momento em que você termina de comer e se levanta. Mesmo que há uma ceia das bodas do Cordeiro que vamos tê-la, mas isso já é outra etapa. Mas agora, chega o momento e chegará o momento em que quem vier depois, que há para... Não, já acabou a ceia. A preparação de adoção já se acabou. Por isso é importante aproveitar esse tempo e não vir batendo a porta depois. Me abre, que eu quero disso também. Já será tarde. E o importante é que o povo de Deus, escolhido de Deus, predestinado para receber a adoção,
al Señor. viu o Senhor, Ha visto a Dios obrando viu en medio Deus de su pueblo. atuando no meio do seu povo No e son de los que después não são dos que se dan depois cuenta, como percebem, leímos hoy, como lemos hoje, Senhor, batendo, Senhor, Senhor. O sea, ve, Ou se seja, darán vê que perceberão quién era en realidad quem que é estaba en medio del realmente que pueblo. estava no meio do povo. Pero vean Mas vejam como es el que tiene como la llave. esse que tem as chaves. Él puede abrir Ele pode abrir e o que abriu uma nova dispensação, mas pode também y fechar. es el que cerró E la é dispensación quem de la fechou a gracia. dispensação da graça. Y eso es algo E isso é que ha algo ocurrido de una manera que tan ocorreu de sencilla uma maneira tão simples que a muchos se le que ha a pasado muitos la passou a simplicidade, a singeleza, a como simplicidade Deus de como Deus obrou y cumplió operou, ese atuou e cambio de cumpriu essa dispensación. mudança Y de ocurrió y nadie dispensação. se dio cuenta. E ocorreu e ninguém Pero percebeu. sí, deben Mas decirle, "Yo me di cuenta". sim, devem dizer eu percebi, ou pero sí seja, hay un grupo mas sim há um que se dio grupo cuenta que percebeu de que eso de que ocurrió. isso ocorreu. Y E muchas veces las cosas muitas vezes comienzan as de una coisas forma começam de uma forma sencilla. simples. El domingo pasado No fue- domingo passado foi? el domingo pasado O domingo passado, ou el domingo pasado o domingo passado, Sarita, foi? viernes Sexta-feira, hubo algo que houve pasó algo que aquí, aconteceu aqui, sábado, sábado, y e gravamos gravamos, não não sei porque gravou, pero lo gravamos, mas no sé si gravamos, te dije, grávalo, não sei se eu disse grave, ou foi porque gravaste, ou foi porque você gravou sem... yo creo que estaba en la esquina grabando, Estava ali no canto gravando, unos 4 minutos foram más uns o menos, 4 minutos mais ou menos, y e ahí sentimos aí algo sentimos algo que ocurrió, que ocorreu, porque las cosas de Dios porque as siempre coisas de empiezan de Deus una forma sempre começam de uma forma simples. sencilla, y pudo haber comenzado E algo allí. pôde ter começado algo ali. Y después E depois me puse eu me coloquei a buscar a buscar. y aunque no hay E mesmo casualidades, que não há casualidades, também neste ano, creo que desde el 74 creio que para de acá, 74 después para cá, buscamos, porque depois no lo he buscamos porque verificado, eu não verifiquei. es el año É o donde ano onde domingo de ressurreição cai 9 de abril. Creo que otros años cae Creio que em 8 outros o 10, anos cai 8 ou pero 10, no mas recuerdo si hay algún domingo não que haya recordo caído se 9. algum domingo caiu Se no este 9, é o único se que haya este é o caído único 9, que tenha caído 9, Ustedes empiezan a e contar vocês começarem a contar desde mañana desde amanhã, 10 10, hasta el 19 até o 19, hay 40 días, há 40 dias. o sea, 40 Ou seja, 40 dias días en que em que estuvo Jesús con sus discípulos esteve Jesus com seus discípulos y luego e ascendió al cielo. depois subiu ao céu. Y fue en la edad E foi de los 50 años na idade de 50 anos el que hermano Branham o irmão Branham visitó el paraíso. visitou o paraíso. O sea, que hay que estar Ou pendiente seja, que é preciso estar lo atento que puede estar do que ocurriendo pode y estar puede ocorrendo e marcando pode estar marcando este lapso de este tiempo. período de tempo Y ese día e esse dia. deseamos que sea hoy Desejamos mismo, que pero seja hoje mesmo, no mas estamos diciendo que não ese estamos día, dizendo que esse dia, después de mañana, depois de amanhã, que se cumplen los 40 que se días, cumpre os 40 ocorra. dias ocorra, sino estar mas con ojos estar com espirituales olhos bien espirituais bem abertos, abiertos, porque porque si no cumple, se cumple algo en lo se, terrenal, en lo se humano, cumpre en lo algo, físico, se não se cumpre algo no no terreno, espiritual pode estar fisicamente cumprindo-se no algo. espiritual pode estar se cumprindo Ou seja, algo, ou que estar seja, que é bem, preciso pero estar bem, pendiente mas bem atento de todo lo que de tudo pueda que estar ocurriendo pode en estos estar próximos ocorrendo nesses próximos días. dias. Como eu lhe dije, E como eu quando disse, uno entra los- quando a pessoa entra por nos... ejemplo, Por voy a exemplo, cumplir vou 49, completar 49, ya uno entra a vivir a los pessoa 50. já entra a viver os 50. Y E hay un escrito en el há libro um de escrito citas, no livro de citações, donde él escribió eso, onde de ele que a escreveu los isso de 50 que aos años, 50 anos, él tenía 49 ele tinha 49 y para los 50 e él visitó el para paraíso. os 50 visitou o paraíso. Y ojalá E, que oxalá, de alguna forma que em alguma forma Dios permita que Deus permita que se visite allá, se visite lá, porque porque, fíjense, notem, en teofanía, em el teofanía o irmão dijo en ese William nos extrato que disse leí, nesse extrato que lemos, posiblemente si está en que su talvez programa, se que está em él seu esté programa, que ele antes esteja antes, acá, aqui, pero eso hay un mas mecanismo, isso há um mecanismo, porque el hermano Branham porque dice o que irmão hay Branham una disse última que há uma culminação. última culminação. E esse ministério E esse ministério do irmão Branham também tem algo a ver.
Ou seja que tem que ter uma conexão aí entre o quarto Elias e o ministério do quinto Elias e o que estará ocorrendo agora. Mas recordem que a pessoa não pode focar nisso, porque em dizer que é o quarto Elias ou o quinto Elias, recordem que é o Espírito de Cristo. É o Espírito do Senhor quem opera os ministérios. Ou seja que a pessoa tem que ter uma mente aberta em tudo, porque, por isso eu dizia, pode estar vendo Elias, ministrando, pode estar vendo Moisés e pode estar vendo Jesus. Ou seja, que pode haver esse ministério operar nesse véu de carne no momento em que Deus determine que ministre. Mas nessa dimensão que está aqui a 12 pés, pode acessar, porque ele disse que quando ele foi visitar, numa das ocasiões, disse que olhava e via seu corpo aí. Não teve que usar binóculos para olhar nem nada, mas que os via. A pessoa pode olhar daí em cima para baixo, como eu, quando estou em pé em cima, posso olhar a vocês. Ou seja, que é algo pertinho, não é longe. Algo pode estar ocorrendo no programa divino e o que desejamos é que ele já cumpra tudo no meio da igreja e, sobretudo, a adoção. Aqui, todos necessitamos, todos os filhos de Deus necessitam essa adoção. Portanto, com a adoção do primeiro, já as demais serão à medida que vão estar sendo preparados. Depende de você. Como em um áudio que depois talvez o subimos, já vão ver como é a adoção. É algo tão simples e ao mesmo tempo tão grande que o que falta é ter esse enlace com essa sexta dimensão. Ele os visitava normalmente, que ele escreveu numa e os visitava de vez em quando. Ou seja, que há algo aí no qual esse povo de lá tem que estar prontos, porque eles escutarão a voz do Filho de Deus. Como lemos, em carne humana. Não podem escutar uma voz ali mesmo e dar a fé de ressurreição. Eles escutarão a voz do Filho de Deus. E de alguma forma, se cumpre também quando ele passou pelo paraíso, os buscou e os trouxe. Assim que um grande exército está agora invisível, está agora respaldando a obra de Deus nesse tempo, e muitos são os que estão conosco, mais são os que estão conosco do que os que estão contra. Porque é o seu programa e ele o respalda. E já quando estivermos transformados, aí sim que vão ver esse poderoso exército em corpos eternos e glorificados todos, para depois de 30 ou 40 dias, deixar, diz que o mundo, em uma parte diz, que estremeceremos este mundo, e diz, uma vez mais, o Senhor, uma vez mais, estremece esse mundo e deixe tudo em confusão. Diz, como nunca jamais o fez. E depois nos leva à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja que grandes promessas são as que Deus tem para nós neste tempo final. Por isso não podemos desmaiar, nem por qualquer situação terrena. Agora olhamos e dizemos, bendito. Mesmo que a pessoa humanamente, pois sente isso, é o que ainda indica que estamos nesses corpos. Mas agora com um pouquinho mais de fé, e creio que um pouquinho bastante, agora podemos olhar todas essas coisas e não é comparável com a bênção que nos correspondeu. É um povo que já ele tinha dito a Moisés, queres que te coloque sobre um povo maior? E esse povo são vocês, somos nós. Esse povo, e Deus vem já pensando nele desde o princípio. Foram os primeiros que ele pensou.
E vejam, os primeiros serão últimos. E nos colocou no princípio. Qualquer um dispensa no primeiro, mandei primeiro. A terra, não. Isso eu vou deixar para o final, porque eles são os que eu vou enviar com percepção profética. E vou enviar para que compreendam, entendam e creiam e recebam. O maná escondido que vou ter escondidinho para eles. Não para nenhuma era, nem e para uma dispensação, mas para essa dispensação. Vou colocá-los ali, porque eu sei que eles são os que receberão essa promessa. E vejam, o cumpriu. Quando tivermos um novo corpo, aí podemos ir para... Mas eu estava contigo quando tu estavas criando os céus e a terra, as estrelas. Aí Jó que dizia, onde estavas tu, Jó, quando eu criava a terra e as estrelas louvavam e glorificavam? Vejam, nós já estávamos aí. Assim que Deus os abençoe e Deus os guarde. A pessoa não tem onde parar quando a pessoa fala da palavra, e assim eu sei que acontece com vocês. Estão talvez falando de um trabalho e terminam falando da palavra, da mensagem. Eu digo, estávamos falando que martelasse um prego e terminamos falando de transformação, porque essas são as promessas que correspondem para nós. Assim que, em frente, servindo ao Senhor e se agarrando sempre do que a esperança nesse tempo final, que é a segunda vinda do Senhor. É o cumprimento do sétimo selo sendo aberto ao povo. Ou seja, quando esse sétimo selo for cumprido por completo, já aí, essa fé de rapto, teremos esse nível tão alto, que já aí quando eu dizia, parecem tanto comigo que os vou adotar, que vou transformá-los. Assim que Deus os abençoe e Deus os guarde. Muito obrigado por esses momentinhos que são de grande bênção. Como são quando falamos e conversamos com os rapazes, que às vezes continuamos falando e passam 2 horas, e eu, e olha para lá. Mas são conversas muito boas e importantes, nas quais se falam coisas, talvez coisas que não se falam assim numa pregação. Mas assim falava Jesus com os discípulos. Terminava de pregar e depois se aproximavam. Agora nos explique, nos diga. E já ele ficava ali sozinho com os discípulos. Tudo está se cumprindo de uma forma tão simples, mas tão simples, que a mesma simplicidade, singeleza é a grandeza de Deus. Aí é onde Deus esconde, e sempre se esconde atrás do véu. Bom, Deus abençoe, Deus os guarde, e o importante é que temos aquele que tem a chave. E se está a chave, podemos abrir em breve o reino do Messias. As chaves estão entre o povo, e há um que as tem. Assim que Deus os abençoe e Deus os guarde. A todos, as chaves do reino. Pito, já põe esse tema, as chaves do reino. As chaves na mão do Filho do Homem, porque ele vem como Filho do Homem, que é título de profeta, e vem como o filho de Davi. Aí estão os 2 títulos, mas agora que corresponde é o de filho de Davi, para sentar-se no trono de Davi. Deus os abençoe e Deus os guarde a todos. Deus te abençoe.